A equipe do Centro Diocesano de Comunicação se encontra hoje no município de Prudentópolis, Santuário Nossa Senhora das Graças, para conversarmos com Dom Antônio Wagner da Silva, ele que é bispo emérito da Diocese de Guarapuava e nesta semana estará completando 25 anos da sua ordenação episcopal. Dom Wagner, muito obrigado por nos receber para essa entrevista. Minha alegria é poder estar ainda, depois desses 25 anos, aqui presente e em condição de celebrar com a Diocese, com toda essa parte católica da nossa Igreja do Brasil, celebrar esses 25 anos, lembrando o tempo que Deus nos tem dado para poder viver com saúde esse tempo de serviço. Dom Wagner, 25 anos, o que representa esse marco na sua história, tanto pessoal como espiritualmente? 25 anos representa a concretização de, vamos dizer assim, um desejo que a gente teve como criança, servir a Deus. Primeiro, a ideia era através da congregação e, posteriormente, então, através da igreja numa situação mais ampla, como é o caso de uma diocese. Serviço significou um caminho que pude trilhar, com a graça de Deus, em benefício do nosso, vamos dizer assim, crescimento como congregação, como igreja. Dom Wagner, 25 anos, recordando, como que o senhor lembra, assim, como que o senhor recebeu esse chamado para o episcopado? Qual foi a sua reação ao saber que o Papa o havia nomeado como bispo? Foi um susto muito grande. Aliás, são coisas que a gente não espera. Nunca sonhei ser bispo, nunca sonhei nada a não ser aquela que era a situação normal de um religioso, de um padre na congregação do Sagrado Coração de Jesus, deonianos. Então, na verdade, quando Dom Murilo veio conversar comigo e me deu a carta para ver, foi realmente um susto e levei uns dias para poder acolher esta ideia. Como me disse Dom Murilo na época, é serviço à Igreja de Deus, é vontade de Deus. No meio desse susto, até passou pela ideia de dizer não tenho condição, não é para mim. Porém, foi realmente um momento difícil. Gastei uns dias pensando, refletindo, rezando para poder aceitar. E Guarapuava, o senhor já conhecia, já tinha ouvido falar? Ouvia falar porque trabalhei na diocese de Campo Mourão, cidade de Terra Boa. E depois que as estradas melhoraram por esse lado de cá, então era o meu caminho para ir para Curitiba, para Santa Catarina, porém apenas passava no trevão daquela época, né? Apenas passava no trevão. Não tinha outro
jeito. Nunca entrei mais do que uns 100 metros, 200 para dentro da cidade de Guarapuava. De resto, não sabia, não conhecia nada a respeito, a não ser o fato de que comigo trabalhava um cidadão, um radialista. Você conheceu ele, Luiz Gonzaga Agra. Sim. E ele sempre me falava que trabalhou aqui e me convidava para visitar aqui, uma vez que ele trabalhou na rádio da Diocese aqui, e lá ele trabalhava comigo numa rádio que a gente estava comprando. Então, Guarapuava, a região, uma completa incógnita para mim. E nos fale do dia da sua ordenação episcopal, suas lembranças desse dia. Dia da ordenação, já estava aqui há quase um mês. A ordenação é um momento assim bastante emocionante, e começando a conhecer as pessoas, o clero, religiosos, religiosas, a liderança da cidade, da diocese, conhecendo um pouquinho o nosso bispo também, na época, Dom Giovanni, você pode se imaginar uma novidade emocionante e única. A gente ser ordenado sem, por assim dizer, saber o que vai acontecer, como vão acontecer as coisas, sem dúvida nenhuma, um dia de muita emoção e marcante. Posso lembrar que, além da cidade e do pessoal, do povo da diocese, parentes, amigos de Minas Gerais e das cidades especialmente de Santa Catarina, Joinville, onde estava trabalhando. Isso tudo fazia desse dia um dia especial. Guarapuava, ela é a maior diocese aqui do Paraná. Nos conte como que era o seu dia a dia, nessa correria para lá e para cá, principalmente nessa questão assim, de distância das cidades. A maior diocese do Paraná, se não a maior, seria a segunda maior do sul do Brasil. Em termos de distâncias, era sempre uma novidade, porque a população não é a mesma em todas as cidades. E, na verdade, andar por essa região toda era tudo novo, tudo novidade, tudo mexia com o conhecimento, mexia com o jeito para lidar. E posso dizer francamente, foi um período bastante difícil para começar, mas por outro lado também feliz, porque abraçava um trabalho, abraçava uma população, abraçava uma diocese que estava aí caminhando, servindo a Igreja do Brasil. Sem dúvida, também durante toda essa caminhada, o senhor contou muito com o apoio do clero, os próprios leigos também. É um serviço assim que um bispo numa diocese, numa grande ou pequena diocese, o trabalho tanto do clero quanto dos leigos lhe apoiando é muito importante, né, Dom?
Olha, sem o clero, não teria como fazer um trabalho. E o clero de Guarapuava foi muito acolhedor, muito carinhoso, muito paciente até, eu diria. Foi realmente muito bom poder começar esse trabalho com tantos padres religiosos diocesanos que abriram o caminho para a gente. Eram, de fato, companheiros nessa caminhada. Lembro as lideranças leigas que trabalhavam com a gente e que acolhiam com muita tranquilidade a ação que a gente tinha que desenvolver. Além das lideranças leigas, tenho que lembrar com muita alegria as religiosas. Tínhamos bastante religiosas e que estavam atuando em todas as regiões da nossa diocese. Então, um apoio fundamental e que em cada região que a gente ia, abria os caminhos, ajudava a entender melhor a realidade e os serviços que a gente precisava prestar. Dom Wagner, o trabalho de um bispo não está somente dentro da diocese, mas também há compromissos no regional, compromissos aí em âmbito nacional da CNBB. Nos fale um pouco sobre isso. Olha, ao chegar, a gente foi acolhido muito bem pelos bispos do regional, que eram quase todos desconhecidos. Porém, não posso deixar de lembrar Dom Pedro Fedalta, que era o arcebispo de Curitiba, nosso metropolita. Não posso deixar de lembrar o próprio Dom Giovanni, que era o titular aqui da Diocese de Guarapuava. Mas o acolhimento no regional foi, sem dúvida nenhuma, muito tranquilo, muito amigável e, sobretudo, seja no trabalho que realizamos aqui no estado do Paraná e em todas as reuniões, em todas as assembleias que fomos tendo a oportunidade de participar, seja também através deles a introdução na CNBB para as assembleias, para os outros momentos de inserção no trabalho da Igreja no Brasil, foi tudo muito facilitado, muito ajudado pelos bispos aqui do Paraná. Foram muito amigos e os caminhos se fizeram de uma forma bem tranquila. Dom Wagner, o senhor é um entusiasta da comunicação, a gente sabe disso. O senhor implantou a PASCOM aqui na nossa diocese, foi referencial aqui do Regional Sul 2. Quando que começou o gosto pela comunicação? O gosto pela comunicação começou dentro da minha família. Tinha 2 irmãos que trabalhavam nas rádios, seja na cidade lá em Minas, Cidade Formiga, seja em Belo Horizonte, em rádios boas como Itatiaia e outras. Dali é que começou a despertar toda essa vontade, esse entusiasmo pela comunicação. Por outro lado, dentro da própria congregação
na caminhada como seminarista, o seminário oferecia muitas oportunidades para uma inserção, de uma certa forma, na comunicação, através do teatro, através da academia que acontecia, academia de letras que tinha dentro do seminário, através da, vamos dizer assim, da participação em eventos onde estiveram envolvidos, primeiro como seminaristas, como estudantes maiores, mas depois como padres novos também, Padre Zezinho, Padre Alírio Pedrini e tantos outros que chamavam a atenção para essa realidade. A igreja precisa estar nesse campo, precisa assumir um protagonismo dentro do campo da comunicação. Então, por aí é que a gente foi entrando bem tranquilamente, devagarzinho, mas que a gente foi entrando e conhecendo um pouco esse, vamos dizer assim, esse campo tão bonito e tão importante dentro da igreja e no mundo que nós vivemos. E como que o senhor vê a evolução aí da comunicação nos últimos anos, falando nisso? Olha, ultimamente a gente já está um pouco mais afastado, mas eu vejo que crescemos, mas precisamos estar atentos ao novo. A comunicação é algo que não para e que não pode ser parada. Nós precisamos evoluir com o tempo, dando espaço para comunicadores leigos, sacerdotes, dentro e fora da igreja, dando espaço para que a comunicação se desenvolva. Eu fico pensando, começamos, e você conhece bem isso, da forma como começamos, quanta gente passou pelas nossas rádios, pelos nossos meios de comunicação, quanta gente tem contribuído, e a gente tira o chapéu para tudo isso que aconteceu, mas pensa, temos que abrir para o melhor e para o novo. Passos, muitos outros, precisam ser dados. Precisamos investir, seja em pessoas e em meios, para que a gente não fique a dever, seja para a igreja, seja para o mundo de hoje. A gente precisa dar passos, continuar. Então, Wagner, o senhor já está há algum tempo já como emérito, né? Mas atuante na nossa igreja. Nos fale como que está sendo esse período. Olha, o emérito continua, de certa forma, contribuinte para com a realidade da igreja. Entretanto, eu penso assim, que como emérito, eu devo estar dentro da igreja, porém sem prejudicar toda aquela caminhada que começou lá atrás com, vamos dizer assim, o nascimento da diocese e que veio evoluindo através da ação dos bispos, dos padres, dos religiosos, dos leigos. Então, a gente fica
aí ajudando naquilo que é possível, participando desta caminhada e contribuindo com alegria para que passos sejam dados à frente. Com a graça de Deus, o trabalho que a gente pode realizar junto do povo, junto dos sacerdotes, a gente vai fazendo, vai participando. E é isso, é o possível, né? Não temos grandes ideias, é o que for possível. A gente queria servir, continua querendo servir e naquilo que for possível, colocando-nos a serviço da igreja. Dom Wagner, sua caminhada já é longa, né, na questão do sacerdócio, do episcopado. Que conselho o senhor daria hoje para um jovem que se sente chamado ao sacerdócio ou à vida religiosa? Olha, é necessário hoje muita disposição, muita coragem, a tentativa, vamos dizer assim, a concorrência de tantas coisas nesse mundo que dizem assim: você pode servir, você pode trabalhar, você pode ser um bom cristão, você pode ser uma liderança dentro da igreja, mas para servir a igreja de uma forma mais direta, tem que aceitar, tem que renunciar a muita coisa, tem que estar aí aberto à realidade que nós vivemos, que o nosso povo vive, e duas coisas seriam importantíssimas. Uma delas, eu diria a primeira, viver como bom cristão. A dedicação primeira é como bom cristão naquilo que é o normal de participação. E a segunda coisa, junto desse bom cristão, é vida de oração e essa experiência dentro da igreja. E de outro lado, é preciso estudar. Estudar no campo religioso, estudar no campo, vamos dizer assim, da ciência, a experiência, aquilo que o jovem tiver vontade de fazer. Mas é preciso estudar, formar-se, porque a exigência, a necessidade do nosso mundo é grande. E para isso precisa, eu diria, se especializar. O estudo abre horizontes, o estudo abre também os espaços para o diálogo, para o aprofundamento da realidade religiosa e humana. Então, essas duas coisas são fundamentais. Dom Wagner, para a gente finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para toda a nossa diocese, para os leigos, para os sacerdotes, para os religiosos, seminaristas, enfim, para toda a nossa diocese, nesse ano jubilar da esperança. Pois é, gente, depois de caminhar esses 25 anos, olho para o caminho feito e o que eu diria, agradeço muito a Deus. A gente recebeu essa missão
e Deus nunca deixou faltar a disposição, a coragem para levar adiante esse trabalho. Um abraço e um agradecimento aos bispos do regional, especialmente, lembrando Dom Giovanni, que me ordenou, né? E os 2 bispos que estiveram na ordenação como coordenantes, Dom Murilo e o Dom Orlando Brandes. Mas agradeço aos colegas bispos aqui do Paraná de todos esses tempos vividos. Olho para a realidade e tenho que agradecer os padres com os quais a gente pôde trabalhar, que percebi muito pacientes e, além de pacientes, muito firmes naquilo que eles podiam fazer. Sem os padres, a gente não conseguiria fazer nada. Então, o agradecimento a esses padres, a amizade, a lealdade que tiveram e que puderam realmente dar força para tudo aquilo que a diocese precisava. Agradeço as lideranças leigas. Mas foi tanta gente em toda essa diocese tão grande, mas tanta boa vontade que a gente percebeu em todos os trabalhos, abraçando juntos todas as necessidades e todas as iniciativas. Agradecer ao povo de Deus, sem dúvida nenhuma, a paciência, o amor, a fé. E a todos eu gostaria de pedir perdão se por um acaso fiquei devendo, se por um acaso não consegui corresponder às expectativas, se por acaso, de repente, foi até o caso de repente, ofender alguém, de desviar alguém do caminho. De tudo isso, eu levanto as mãos para o céu e digo com alegria para vocês. Depois de 25 anos, estou aqui com muita alegria, recebendo as bênçãos de Deus. E vou dizer, confessar, que até é difícil de sair, de deixar aqui a região, porque raízes foram lançadas muito boas, tão firmes, tão cheias de amizade, de amor, de alegria, que a gente se sente bem e por isso louvo e convido a vocês para louvar e agradecer a Deus comigo. Muito obrigado a você, a equipe. Obrigado, muito senhor. Obrigado a tudo aquilo que vocês realizam e realizaram pela gente. Um grande abraço. Nós é que agradecemos. Nós conversamos com Dom Antônio Wagner da Silva, bispo emérito da Diocese de Guarapuava, que nesta semana completa seus 25 anos de ordenação episcopal.